três formas de formular perguntas em francês. Isso mesmo. Uma delas, né, a primeira delas é a entonação. Por exemplo, eu tenho uma frase que ela pode até ser uma afirmação e só o simples fato de usar a entonação de pergunta, ela se transforma numa pergunta. Isso acontece também em português. Por exemplo, se eu falo assim, você fala francês, eu estou fazendo uma afirmação. Você fala francês, mas eu posso colocar a entonação de pergunta que ela já vai se transformar numa pergunta. Então eu coloco aí a entonação. Você fala francês? Então esse exemplo que eu vou te dar em francês aqui, ó. Vous parlez français? Je répète. Vous parlez français? Então aqui eu tô perguntando se você fala francês. Essa mesma frase poderia ser uma afirmação, mas eu estou usando a entonação para transformá-la numa pergunta. A mesma coisa seria se eu quisesse fazer a pergunta, ele fala francês? Il parle français? Il parle français? Então, eu poderia, é uma frase que eu poderia usar na afirmativa. Ele fala francês, il parle français. Mas eu usei a mesma frase e coloquei a entonação de pergunta para que ela realmente se transformasse numa pergunta. Então, il parle français? Vous parlez français? Muito bem, super bien. Então, temos aí o primeiro caso, o primeiro tipo de pergunta que a gente pode formular em francês, que é o uso da entonação. Essa primeira forma de fazer perguntas, ela não é a mais formal, então ela é uma forma mais informal de fazer a pergunta, uma forma mais tranquila, assim, você não precisa se preocupar, estou sendo formal demais, não. Então, vous parlez français, il parle français é a menos formal que tem, certo? A segunda forma de você formular perguntas em francês de forma intermediária, ou seja, não é nem tão informal e nem tão formal, é usando essa expressão aqui, olha só, est-ce que, isso aí, est-ce que, na verdade, não vai ter aí uma tradução em português, tá? Então, é só uma marca para indicar que aí vem realmente uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Est-ce que vous parlez français? Então, você percebe que vous parlez français é a mesma frase que eu usei lá com a entonação, só que agora eu estou usando o est que na frente. Então, est-ce que vous parlez français? Esse est que a gente não vai ter, como eu comentei, uma tradução correspondente aí no português. É como se, por exemplo, vou tentar aqui deixar um exemplo mais claro. Por exemplo, quando você vai pegar um livro para ler em espanhol e aí já começa a frase ali com um ponto de interrogação invertido, aquilo está sinalizando que vem uma pergunta. Então, vamos traduzir isso como se fosse o est. Essa interrogação invertida é o est para indicar que você já tem que aplicar então uma entonação de pergunta. Você já sabe que vem uma pergunta. Então eu preparei dois exemplos aqui para você. Est-ce que vous parlez français? Certo? E est-ce qu'il parle français? Très bien. Vamos para a terceira forma de se fazer perguntas em francês. Très bien. Então, a terceira forma, ela é um pouco mais formal. Então, só relembrando, a gente viu a primeira forma, que é a entonação, a segunda forma, que é o uso do est, e a terceira forma, que é a inversão do sujeito e verbo. Então, vamos aplicar naquela mesma frase para ficar bem claro. Olha só. Parlez-vous français? Viu aí? Parlez-vous français? Você fala francês? Essa forma de inverter o verbo e o sujeito, né? Então, por exemplo, se eu falei na entonação vous parlez, aqui na inversão do sujeito e do verbo, né? Eu vou fazer parlez-vous français? Então, essa é a estrutura mais formal que tem para se fazer perguntas en français, certo? Très bien. E aí, tem um outro caso. Lembra que eu estava usando também il parle français? Est-ce qu'il parle français? Que eu usei no primeiro e no segundo caso, na primeira e segunda forma de fazer pergunta. Então, como é que eu faria essa mesma pergunta também aqui no terceiro caso, que é a inversão de sujeito e verbo? Por exemplo, eu quero falar, ele fala francês da forma, quero perguntar da forma mais formal, então eu vou fazer isso aqui, ó.
Parle-t-il français? Opa, chegamos aqui num ponto um pouquinho mais complexo, né? Então vamos ver com calma. Parle-t-il français?